Oi pessoal, sou Laudicea Duarte, eu sou contadora, estou há 2 anos empreendendo na área contábil e atuo há mais de 10 anos na área de gestão financeira de micro, pequenas e médias e grandes empresas. E é com base um pouquinho dessa experiência que a gente tem na área financeira que nós vamos conversar aqui de forma simples, objetiva, aquilo que a gente tem feito na prática dentro do nosso negócio. Afinal de contas, essa que é a proposta do Pensar Contabilidade, que a gente compartilha a nossa experiência aqui com vocês. Gente, olha só, eu já antecipo para vocês que ao longo desses anos eu tenho observado que, independente do porte das empresas, as queixas, as desculpas para não fazer o que precisa ser feito no financeiro são as mesmas. Então, aquilo que a gente conversar aqui com vocês vai servir tanto para uma pequena empresa quanto para uma grande empresa. A ideia é que, se você ainda tem alguma dificuldade em tocar a gestão financeira do seu negócio, a partir do final dessa palestra, eu espero que você definitivamente desmistifique aí os monstros que tem colocado no caminho de vocês para não fazer a gestão financeira de forma que ela funcione com eficiência e com eficácia. Então fica comigo aqui até o final dessa palestra, que eu tenho certeza que você vai aprender a chegar onde você quer chegar, a alcançar aí os melhores resultados fazendo o simples, o básico, porque o simples e o básico eles também são extremamente indispensáveis e necessários, eles não podem ser deixados de lado na sua empresa. Então vamos lá, o tema da nossa conversa aqui é simplificar para sofisticar, entendendo o que realmente a sua empresa precisa. A ideia é que a gente entenda que quando a gente cria um negócio, quando a gente abre um negócio, aliás, quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida, a maioria de nós tem como objetivo crescer, ser maior e ser melhor naquilo que está sendo feito. E isso não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, tenho hoje um pequeno negócio e a ideia é que o meu negócio cresça. Mas para que ele cresça, para que ele alcance outros patamares, eu preciso não esquecer de fazer o básico para eu alcançar os meus objetivos. E a maioria das empresas, o que elas têm feito? Elas têm deixado de lado o básico, simples, aquelas premissas que a gente precisa atender para alcançar outros patamares. E aí a gente deixa de fazer e fica concentrado aí em, de repente, como que eu vou fazer para adquirir o melhor software, o melhor ERP, sei lá, para eu contratar o melhor consultor, para eu fazer a melhor mentoria financeira, de repente, para que eu organize aí o financeiro da minha empresa. E aí você fica gastando energia em coisas maiores e deixa de lado coisas menores que também são extremamente importantes para o teu negócio. Então a ideia é que a gente... Se o teu objetivo é de repente ter demonstrações contábeis, demonstrações financeiras para tomada de decisão no teu negócio, você não vai conseguir ter essas demonstrações em tempo hábil, com integridade, com credibilidade, se você não fez de repente aí o teu fluxo de caixa, se você não fez a tua gestão financeira, se o teu financeiro não está em dia, se você não tem conciliação. Tá entendendo? Olha só, a gente precisa do simples para que a gente tenha o sofisticado num segundo momento, né? Então a ideia é que a gente simplifique. E eu tenho um amigo que ele diz assim, que o simples é o sofisticado, né? É um luxo você fazer o simples bem feito. Então essa que é a ideia aqui do nosso financeiro. E vamos aqui pensar na importância da boa gestão financeira. Quando a gente fala em gestão financeira, tem gente que se assusta, né? Eu só vou conseguir fazer uma boa gestão se, sei lá, de repente eu contratar o melhor expert aí em finanças, se eu contratar um controller com mais de 10 anos de experiência, tipo a Lau. Não é bem assim, gente. A gente vai observar que a gestão financeira ela é mais simples do que a gente imagina. São coisas simples que a gente já sabe. Tem muitas coisas que eu vou falar que vocês vão dizer assim, nossa, isso aí é óbvio, eu faço isso, então, isso aí é óbvio que tem que ser feito, mas que tu nem faz aí, né, no teu negócio, acontece muito. Então, mas a gente precisa entender que a gestão financeira, ela é importante.
E a boa gestão financeira, eu considero, e eu sempre converso sobre isso com meus clientes, que uma boa gestão financeira, ela atende especificamente 2 grandes objetivos do meu negócio, né? E deve atender também 2 grandes objetivos do teu negócio, objetivos macros, né? O primeiro deles é diminuir riscos. Que riscos? Riscos de fraude, riscos de eu não ter recursos para cumprir aí os meus compromissos, as minhas obrigações, riscos de eu não conseguir prestar informações que sejam precisas, que cheguem no momento certo para tomada de decisão. Gente, se você não é de repente aí uma instituição financeira, um banco, se você não é nenhum desse tipo de instituição, o financeiro, ele não é a tua atividade fim. Então, ou seja, você não pode nem descarregar todas as tuas energias no financeiro e nem confiar 100% somente depender do financeiro. O financeiro, ele é uma atividade meio no geral das empresas, ou seja, todos os outros departamentos, eles precisam de informações financeiras. Então, você precisa criar mecanismos simples que você consiga fazer com que o teu financeiro fique organizado, fique em dias e bombeie aí essas informações para os outros departamentos. Da mesma forma como o financeiro, ele acaba recebendo essas informações. Então, quando você recebe informações de outros departamentos, você precisa tratar essas informações. Então, só com gestão você vai conseguir fazer isso. Porque assim, existe a diferença de controlar o financeiro e de você fazer a gestão do financeiro. Quando você controla, controle é basicamente você jogar dados ali, de repente numa planilha ou num software. Quando você faz a gestão, aí você já tem um acompanhamento, tem o tratamento, tem a análise, a avaliação daqueles dados. Então a ideia é que a boa gestão financeira, por ela ter todas essas etapas, esse tratamento dos dados, das informações, esse cuidado, ela evita muitos riscos, né? Por exemplo, a gestão de contratos dentro do financeiro do escritório contábil, ele é extremamente importante, ele diminui riscos, por exemplo, de você, sei lá, do cliente te cobrar alguma coisa que você não estava ali de acordo, ou de repente também diminui o risco de inadimplência, porque às vezes o cliente, quando ele tem um contrato, ele acaba honrando, né, aquele compromisso com você. Então, eu sempre digo que o primeiro objetivo macro que eu tenho quando eu penso na gestão do meu negócio é diminuir alguns riscos. Lá, mas você falou em fraude aqui, mas é eu que tomo conta do meu financeiro, eu não vou me fraudar. Gente, olha só, quando a gente fala de fraude, não é só um funcionário que vai te enrolar, não. Existem vários tipos de fraude, inclusive eu já recebi boletos de sindicatos, de contabilista, que não eram de verdade boletos de sindicato. E os meus clientes também já receberam. Eu já vi também muitos clientes que são MEI, né, que eles recebem aquele carnezinho do MEI que não é do MEI. Então, se você não tem gestão, se você não tem análise, se você não tem processos para você tratar essas informações que chegam no teu financeiro, ou se você faz isso na correria, faz de qualquer jeito, não define um dia, faz na hora que chega o vencimento, você pode sim, com certeza, pagar, ser vítima de uma fraude. Então, fazendo uma gestão, com certeza você vai diminuir esse tipo de risco. E olha só, esse aqui é um dos objetivos também que eu considero extremamente importante. Você aumenta as chances de sucesso do teu negócio. A gente falou agora há pouco, né, que quando a gente abre um negócio, a gente quer ser grande, a gente quer crescer, quer ser melhor, quer ser maior. E você consegue aumentar essas chances de sucesso quando você tem gestão financeira. Por quê? Na gestão financeira, você trabalha as melhores práticas, pelo menos é para você trabalhar as melhores práticas, e aí você consegue ter resultados melhores, desde que você esteja, obviamente, alinhada com os objetivos e metas da empresa. Não se faz gestão financeira olhando só para o umbigo, né? Porque você não é um banco, por exemplo, então você precisa olhar para todos os outros departamentos, ver qual é o papel do financeiro naquela empresa. Geralmente é garantir recurso, cumprir as obrigações para que as atividades fins da empresa sejam entregues, né? Aqui a atividade fim da minha empresa contábil é prestar serviço contábil, serviço fiscal, serviço tributário. Então o meu financeiro, ele precisa me garantir com que eu tenha meios, recursos para que eu consiga entregar
o que se propõe aqui a minha empresa. Então, se eu faço isso consoante com os objetivos da minha empresa, eu tenho mais chance de ter sucesso. Eu não estou dizendo para vocês, gente, que eu tenho meu financeiro organizado, então eu vou ter sucesso porque ela disse, não é isso. A ideia é justamente que a gente diminua as chances de não ter sucesso, ou seja, aumenta as chances das estratégias do meu negócio darem certo quando o meu financeiro está alinhado com as estratégias da minha empresa. Vamos passar aqui. E olha só, agora a gente vai conversar aqui sobre os pilares para a gestão financeira ser eficiente e eficaz. Gente, esses pilares são pilares que eu considero, né, e que eu costumo utilizar esses pilares para dar suporte às minhas ações na gestão financeira. E por que eu estou dizendo eu, né? Porque de repente você pode ter lido em algum livro, em algum artigo, em algum curso, outros pilares. Eu considero esses pilares e eu vou compartilhar com vocês, porque utilizando esses pilares na prática eu observei que eu consegui aí estruturar o financeiro sem muitas dificuldades, prevenindo os riscos e aumentando as chances de ter sucesso aqui no meu negócio e no negócio dos meus clientes, e tem dado certo. Por que eu tô falando assim? Porque, gente, olha só, eu atuo há mais de 10 anos na área de gestão financeira. 5 deles, eu não sei se eu falei aqui, mas eu fiquei no operacional. E eu observei ao longo desses anos e passeando aí por dentro das empresas, que gestão financeira, aquela que eu aprendi ali em cursos que eu fiz de gestão financeira, aquela que eu aprendi fazendo uma pós-graduação que eu fiz em gestão financeira e controladoria, aquela que eu aprendi lendo vários livros e fazendo vários cursos online, porque eu sou apaixonada mesmo por gestão financeira. E mesmo com tantas informações que eu adquiri ao longo desse tempo aí, eu observei que gestão financeira, aquilo que a gente aprende nos livros e nos cursos é só 20% do que eu sei hoje de gestão financeira, porque 80% é prática, é vivência dentro das empresas, e esses pilares aqui que eu vou compartilhar com vocês é vivência minha, tá? Então, se vocês não concordarem, podem ficar à vontade. Vamos lá. O primeiro pilar que eu considero extremamente importante para uma boa gestão, para que ela seja eficiente e eficaz, é que tenha planejamento. Gente, não tem como eu organizar um financeiro se a minha empresa não faz planejamento. Lau, mas aí tu falou que era simples e planejar é algo mais complicado. Vamos lá, vamos desmistificar primeiro essa questão do planejamento. Quando eu falo em planejamento, colocando aqui de forma bem simples para vocês, a gente não vai explicar como fazer o planejamento, mas vamos lá que esse ano você quer de repente aumentar o seu faturamento aí em 20%. A gente está numa crise, né? É bem difícil agora, a gente estipulou isso de repente lá no início, agora a gente vai tentar sobreviver. Mas vamos dizer aqui, hipoteticamente, que você quer aumentar o seu faturamento em 20%. Isso aí é uma meta, é um objetivo do teu negócio, é uma estratégia tua. E planejar é que ações eu preciso tomar para alcançar essa meta. Ponto. Simples. E aí você vai colocar isso num papel, num quadro, numa planilha, num software de planejamento, que seja. Só que isso é um objetivo, é o planejamento da empresa. E aí, por que eu coloquei aqui como um pilar? Por que eu disse que é extremamente importante que a sua empresa tenha um planejamento para que a gente consiga fazer uma boa gestão? Porque o financeiro, a gente colocou até aqui um coraçãozinho, porque ele vai bombear informações para outros locais. E como ele vai bombear, e como eu disse antes, se a minha empresa não é de repente um banco, uma instituição financeira, ele não vai agir sozinho, ele não vai agir independente, ele precisa estar alinhado com esses objetivos, e é dentro desse planejamento que as minhas ações, a minha atuação no financeiro, ela vai ter aí, vamos dizer assim, ela vai acontecer, ela vai se desdobrar em ações que contribuam com esse planejamento da organização. Então, o pilar do planejamento, ele é extremamente importante. Não estou falando aqui em planejamento financeiro. Olha só, a gente faz o planejamento
da empresa ali, tem esse objetivo de aumentar o faturamento, e dentro desse planejamento pode ter um planejamento financeiro aí, pode ter ou só um orçamento mesmo para atingir aquele objetivo da empresa. Então, o financeiro ele precisa ter um planejamento para ele se nortear. Se não tiver, você vai, é como se você estivesse indo para um lugar sem saber que lugar é esse que você está indo. Então, é meio que complicado. E olha só, o outro pilar que eu considero extremamente importante é você ter processo. Se você tem um planejamento, se você tem uma meta que você quer alcançar, você precisa ter processos, você precisa ter rotinas, precisa ter procedimentos. E quando eu falo de processos, aqui dentro está subentendido ter pessoas. Independente se vai ser você mesmo que vai fazer a gestão financeira do teu negócio, ou se vai ser, sei lá, uma equipe de 10, 5 funcionários. Mas você precisa ter aí alinhado processos e pessoas. Os processos, eles precisam ser simples, mas eles precisam funcionar. E os processos, eles precisam ter aderência. Então, é muito importante que você saiba colocar as pessoas certas no departamento financeiro, porque é um departamento dinâmico, é um departamento que constantemente recebe muita informação, manda muita informação, e a pessoa que vai fazer vamos dizer assim, controlar essa dinâmica, ela precisa estar alinhada, ela precisa ser uma pessoa que tem disciplina para executar o que precisa ser feito. Isso vale para você. Se você é responsável pela gestão financeira do teu negócio, você precisa saber, você precisa entender e você precisa seguir processos. Se você não seguir processos, tudo que eu vou falar aqui depois não vai adiantar nada. Então a gente precisa de processos simples, processos que você consiga executar e principalmente de pessoas comprometidas em fazer uso dos processos, né? Seguir os processos. E aí um outro pilar é o controle, e aqui dentro do controle a gente já pode colocar aí ferramentas de gestão financeira, pode colocar o controle do fluxo de caixa, a gente pode colocar a conciliação bancária, a gente pode colocar uma série de outras, de planilhas aqui, de indicadores, os KPIs. Não tem como você ter uma gestão financeira se você não tem indicadores, o que você quer, o que você vai quer atingir dentro da tua gestão financeira. E aí o outro pilar é monitoramento. Você vai controlar o quê? Se você está controlando dados para gerar informação, você precisa monitorar se você está conseguindo alcançar. E aí o monitoramento você vai também, consequentemente, melhorar, aprimorar os seus processos também, porque você está cuidando de processar aquelas informações que estão sendo geradas ali no financeiro. Controle por controle, você vai ter aqui um monte de número que não vai servir para nada se você não monitorar e na sequência você não melhorar, traduzir, interpretar essas informações. Vamos avançar aqui. Ferramentas. Quais e quando utilizar? Esse ponto aqui ele é extremamente importante. Eu coloquei até aqui uma foto de um dos sistemas que eu utilizo aqui, não vou citar nomes, mas quando a gente fala de ferramentas, a gente tem uma série de ferramentas de gestão financeira. Ferramentas não quer dizer só software, tá, gente? A gente vai dar um exemplo aqui de alguns modelos que vocês podem estar utilizando, de alguns softwares disponíveis aí no mercado. E eu tenho muita preocupação de utilizar ferramentas que façam sentido para o meu negócio, né? É como eu falei no início, a gente quer ser grande, quer buscar coisas maiores, mas a gente não faz o básico. E por vezes a gente também ainda tem um outro problema grande. Na verdade aqui a gente tem no mercado muitos softwares, né? A gente tem muitas ferramentas de gestão financeira e isso é muito bom e isso também é muito ruim. Por quê? Porque às vezes a gente fica com dificuldade de escolher qual aquele que é melhor para o nosso negócio, né? Às vezes a ferramenta que eu utilizo aqui pode não fazer tanto sentido para o teu negócio. Pode ser que a ferramenta que você utilize não se adeque à minha realidade, ou porque aí o fluxo é maior ou menor, ou porque as suas tarefas, enfim, não importa. O que você precisa entender, que ferramenta boa é aquela que você consegue utilizar, aquela que você tem o domínio para operar e aquela que seja aderente ao teu processo, à tua empresa.
Então, olha só, nuvem. A gente está usando muito softwares em nuvem, inclusive eu uso aqui. A minha gestão financeira ela é feita em um software em nuvem e tem muitos benefícios, tem muitas vantagens. Eu utilizo um app que eu consigo controlar o meu financeiro, né? Eu acesso ele de qualquer lugar. Os softwares em nuvem eles têm a vantagem de terem um custo menor, mas aí vocês têm dados apoiados na nuvem do teu fornecedor, ou seja, você não tem essas informações aqui de forma local, né? Então você tem que avaliar se realmente um software de gestão em nuvem ele faz sentido para o teu modelo de negócio. Uma outra coisa que a gente observa também nas nuvens, eles ainda são um pouco limitados, né? Tem algumas ferramentas que eles não têm. Agora você quer um software local, né? Qual que é o benefício de você ter um on-premise? Ter acesso local de dados, né? Geralmente são softwares que são um pouquinho mais caros, mas muitas das vezes esses softwares têm melhores relatórios, têm controles melhores também. Então, assim, tudo vai depender da realidade do teu negócio. Não existe melhor ou pior, não existe bom ou ruim. Depende muito da realidade do teu negócio. Por exemplo, eu observo para os meus clientes, eu costumo não indicar ferramentas. Quando ele não tem nenhuma que eu vejo que ele é muito desorganizado, eu indicar aquele software que seja mais simples, mais intuitivo, que seja bem facinho para ele utilizar. Mas se eu tenho, por exemplo, um cliente que é uma autopeças, uma motopeças, que já vai trabalhar com controle de peças, que vai precisar ter um controle de estoque mais rígido, essas ferramentas em nuvem, elas ainda não estão atendendo com bastante qualidade, com eficiência, esse tipo de empresa. Então, você tem que avaliar. Então, a gente acaba usando esses softwares que são locais. Uma outra ferramenta que eu considero uma ferramenta é o fluxo de caixa, né? É uma ferramenta, a gente vai falar só dele, daqui a pouco eu não vou demorar muito, mas é extremamente importante que o teu negócio, independente do software que você vai usar, que nesse software ele tenha um bom controle do fluxo de caixa, porque, afinal de contas, financeiro a gente todo mundo deve controlar o fluxo de caixa, controlar a entrada, a saída, enfim, é basicamente isso. E ter orçamento de caixa também. Porque como que você vai controlar uma coisa que você não usou antes, né? Se você tiver parâmetro, você vai estar lá só colocando informações, colocando dados, tirando dados, mas não vai gerar informação. E quando você faz um orçamento, você preveu antes, a gente vai falar também daqui a pouquinho de como fazer um orçamento já nos próximos slides. E, gente, os KPIs, né? Eles são extremamente importantes, os indicadores. Como é que você vai fazer uma gestão se você não controla nada? Você tem que controlar alguma coisa, né? E aí você coloca os indicadores de controles aí, que pode ser... Eu coloquei alguns exemplos, mas você escolhe, né? Pode ser o faturamento, ponto de equilíbrio, geração de caixa. No escritório a gente usa também questão do ticket médio, né? Então, é importante que a gente utilize dessa ferramenta de indicadores para que a gente possa acompanhar a evolução, como que as coisas estão acontecendo dentro do nosso financeiro. Por isso que eu coloquei lá a importância do monitoramento. E aqui, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre orçamento eficaz simples em 4 passos. Por que a gente está colocando aqui? Agora, a partir desde o slide anterior, a gente já está falando de coisas práticas para você fazer no teu negócio. Vamos voltar aqui rapidinho. A primeira coisa prática que você precisa ter no seu negócio é utilizar-se de uma ferramenta. Claro, pode ser até uma planilha, desde que ela atenda você. Lembra? A gente falou aqui da questão de você fazer o básico, porque o básico ele também é importante. Se você não tem aí um software em nuvem ou um software que seja local, mas que você tenha uma planilha, que ela funcione, que você alimente, que ela gere as informações que você precisa no seu financeiro, tá tudo certo. O outro ponto que você precisa é justamente ter um orçamento, porque como é que você vai fazer gestão de caixa se você não tem um orçamento? E aí como é que eu elaboro um orçamento que ele seja simples, mas que ele seja eficaz para o meu negócio? O primeiro passo para a gente elaborar um orçamento, não vou ensinar ninguém a fazer o orçamento aqui, mas a primeira coisa que você precisa ter em mente, acho até que você consegue fazer depois dessa aulinha aqui,
Vamos lá, o primeiro ponto é que você defina o objetivo do seu orçamento, que geralmente é gerar dinheiro, é gerar caixa, né? O seu orçamento, ele, no geral, o objetivo é que tenha receita, que tenha recursos para que você consiga cumprir as próximas etapas. Então, defina ali o objetivo do seu orçamento e olha só, a gente falou em planejamento. Esse orçamento aqui, ele precisa estar alinhado com o planejamento da empresa, né? Se a empresa quer vender mais, ela vai gastar mais custos, mais despesa, é normal. E o orçamento, ele já precisa prever isso, né? Então, é extremamente importante que o orçamento esteja alinhado com o planejamento da empresa. Se a empresa não tem planejamento, fica mais difícil. O segundo ponto aqui, gente, projetar as despesas fixas primeiro e depois as variáveis. É tão simples fazer um orçamento. Você vai pegar ali um papel, colocar todas as despesas fixas que você tem aí na tua empresa e depois colocar aquelas despesas que são variáveis. Projeta isso para 3 meses. Eu não faço orçamento para um período muito grande, no máximo que eu faço são 3 meses. Tanto que eu tinha feito para o primeiro trimestre, aí veio a pandemia, eu fiz um novo orçamento e na verdade eu fiz um orçamento projetado para três cenários, né? Um cenário se eu não tivesse redução de faturamento nenhum, um cenário se eu tivesse 100% de redução e o outro cenário se eu tivesse 75%. Então eu fiz esse orçamento e agora eu estou acompanhando, graças a Deus tá indo tudo tranquilo. Então o que a gente faz? Projeta as despesas fixas e variáveis. Na sequência a gente projeta as nossas receitas. Escritório de contabilidade é até um pouco mais tranquilo para a gente fazer essa projeção de receitas, porque a gente pega os nossos contratos e já projeta as receitas que a gente já tem aqui. E aquela expectativa de venda, né? Sei lá, não sei se o teu escritório você consegue 5 novos contratos, 6, e varia, dependendo muito do público que você atende. Se você atende micro, pequenas empresas, às vezes o ticket médio não é tão alto, né? Mas se você já atende empresas do lucro real, já tem um ticket médio um pouco maior, e aí você consegue trabalhar dentro da tua realidade essa projeção de receitas aqui para 2, 3 meses. Eu sempre gosto de fazer orçamento para 3 meses. E a última etapa para você concluir o seu orçamento, siga o seu orçamento e controle. Gente, por que eu tô falando isso? Porque não adianta nada você fazer planejamento, você fazer orçamento, se você não vai seguir, criatura, né? Não faz sentido você projetar e não seguir aquilo que você projetou. Então, assim, para que o seu orçamento seja eficaz e seja até eficiente, você precisa seguir aquilo que você orçou, exceto se tiver uma pandemia no meio do caminho que você vai ter que mudar tudo, mas a ideia é que você siga o que você planejou e principalmente que você tenha o controle do seu orçamento, né? Fica controlando toda semana. O ideal é que a gente vai já falar aqui no fluxo de caixa, o ideal é que a gente faça esse acompanhamento diário do nosso financeiro, tá certo? Então vamos conversar agora sobre a gestão do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, nós aqui da contabilidade consideramos o mamão com açúcar, né? Da contabilidade é a gestão do fluxo de caixa. Então, mas para as empresas, geralmente a gente tem uma certa dificuldade de fazer esse simples aqui, de fazer esse básico. Para uma boa gestão financeira, você precisa ter uma boa gestão também do fluxo de caixa. E eu coloquei aqui alguns pontos que, se a gente seguir, a gente vai ter uma boa gestão desse fluxo de caixa sem muitas dificuldades, né? A primeira etapa aqui para você ter uma boa gestão do fluxo de caixa é você ter disciplina. Eu sempre comparo essa etapa aqui do fluxo de caixa com alguém que quer emagrecer, né? Não se pode querer, sei lá, perder 10 quilos se você não tiver disciplina. Aí você vai no nutricionista, você começa na academia e aí o professor passa ali aqueles treinos e a nutricionista também passa para você aí uma alimentação. Primeiro dia, ok, tá lindo. Segundo dia também. No terceiro dia já começa a relaxar.
A mesma coisa acontece com a gestão do teu fluxo de caixa. Se você não tiver disciplina, se você não estiver determinado a colocar em prática, a acompanhar, a alimentar, não vai funcionar. Então, precisa ter disciplina, precisa entender a importância de você gerir o seu fluxo de caixa e aí a gente consegue avançar para as próximas etapas. E essa etapa é organizar. Gente, eu tô falando aqui de coisas simples, tá? Organizar os documentos, organizar aí as despesas, as receitas. Você precisa ter essa organização de forma mínima na tua empresa. É incrível como muitos escritórios de contabilidade vendem serviços financeiros, vendem serviços contábeis, mas quando você olha para a organização do escritório, eles não têm isso na prática, não tem. Tem escritórios que ainda não tem ali gestão em nuvem, não tem os documentos digitalizados, tem muitas deficiências. Então, o primeiro passo para você fazer uma boa gestão, se você ainda não tem, tenha disciplina e comece a organizar os documentos da tua empresa, comece a organizar as rotinas, e que eu tenho certeza que você vai fazer uma boa gestão do teu fluxo de caixa, entendendo, conhecendo aí as tuas despesas. Por isso que a gente antecedeu aqui, demonstrando o orçamento, porque a ideia é que você já conheça as suas despesas fixas, variáveis, seus custos, que seja, né? A gente simplificou aqui para conversar, mas a ideia é que você conheça isso antes para que você consiga organizar e fazer uma boa gestão aqui do teu fluxo de caixa. Um outro ponto importante para você atentar na gestão do fluxo de caixa é conhecer os prazos. Esses prazos aqui, eles são extremamente importantes, tá, gente? O que eu faço? Quando eu negocio aqui com os meus fornecedores, geralmente eu escolho 2 dias para eu pagar, né? Para que os meus... Acontece de ser todos nesses 2 dias? Infelizmente não, porque tem fornecedor que eles não são nossos parceiros, mas às vezes a gente precisa, né? E aí acaba aceitando. Mas a ideia é que você conheça os seus prazos, defina os dias de pagamento. Eu sempre oriento isso para os meus clientes. Olha, vamos definir aqui qual é o melhor dia para você fazer esse pagamento. Se a gente coloca lá dia 10, dia 20, dia 25, vai depender dos teus recebimentos. Então a gente coloca aqui os dias, conhece os nossos prazos e a gente consegue fazer uma boa gestão com coisas simples, né? Conheça os prazos e tente sempre negociar nesses prazos. Aqui nessa questão de organizar também, uma coisa que eu não falei, é que você precisa definir horários ou dias para você fazer a sua gestão financeira. Aqui eu faço todo dia pela manhã eu consulto a conta bancária, né? Consulto os meus, que a gente vai passar aqui para esse outro ponto, que é os saldos, fico sabendo logo o meu saldo, o que eu tenho para pagar naquele dia. Como eu já defini dias de pagamento, eu não fico muitos dias fazendo pagamento, mas eu fico todos os dias controlando os meus saldos. Todos os dias eu faço isso, os meus recebimentos, né? Porque agora no período da pandemia os clientes ou estão atrasando ou não estão pagando, e aí eu preciso todo dia estar monitorando isso daí. Então é muito importante a gente conhecer os nossos saldos, conhecer os prazos, né? Ter essa disciplina, escolher dias para operar o financeiro. O ideal é que financeiro ele seja operado todos os dias, independente do tamanho da tua empresa. Mas se você tiver uma rotina muito corrida, escolhe aí pelo menos 2 ou 3 dias que você pode dedicar para você cuidar aí do teu financeiro. Mas, gente, a minha experiência é que se você tirar 30 minutinhos pela manhã e 30 minutinhos no final do dia, se a sua empresa não for muito grande, você consegue organizar aí e fazer uma boa gestão do teu fluxo de caixa, tá? Por quê? Porque eu defini prazos para eu fazer meu pagamento. Quando você tem essa organização, você consegue dedicar pouco tempo e ter uma gestão financeira eficiente. E isso vale aqui para o fluxo de caixa. E conhecer os saldos. E aí o outro pilar aqui que eu considero extremamente importante é você analisar e avaliar o teu fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente, não é um relatório para você olhar números. É um relatório para você analisar e para você avaliar o que precisa. Eu preciso de mais receitas, né? Eu preciso diminuir determinado custo, eu preciso cortar determinada despesa. Eu fiz isso agora durante o período da pandemia, analisei, avaliei o meu fluxo de caixa, né? Minha gestão de caixa, e eu consegui cortar até
serviços que eu tinha contratado aqui, eu consegui postergar, consegui desfazer algumas parcerias que eu tinha, mas que não eram tão importantes, não fazia tanto sentido agora nesse momento, não consegui negociar com alguns. Então, tudo isso você vai fazer analisando e avaliando o que precisa ser melhorado no teu fluxo de caixa. Então, vamos lá, concluindo aqui, estamos caminhando para o final da nossa apresentação. E agora a gente vai falar de um tema que é tão importante quanto você vender. A gente falou aqui da importância de a gente utilizar-se de boas ferramentas para controle, para gestão financeira. Falamos aí do orçamento, quanto que o orçamento ele é extremamente importante para que a gente faça uma boa gestão do fluxo de caixa. E a gente deu alguns passos aqui para fazer um orçamento de forma simples, 4 passos que a gente pode fazer esse orçamento de forma simplificada, mas que ele seja eficaz, né? Falamos também do fluxo de caixa, tudo isso para a gente estar controlando aí recebimentos e pagamentos. Mas tem uma coisa que pode comprometer o nosso fluxo de caixa, pode comprometer aí os nossos compromissos, né? Pode inclusive prejudicar o financeiro da empresa, prejudicar a empresa que não vai ter recursos para cumprir com seus compromissos e suas obrigações se ela tiver uma inadimplência alta. Então é por isso que agora a gente vai falar sobre o controle dos inadimplentes e as renegociações. Gente, eu considero controle de inadimplentes e renegociações tão importante quanto você vender. Aquilo que você vendeu ali para o cliente, aquela entrega naquele momento, ela precisa, naquele momento que você vende, deixar o cliente ciente de que ele vai precisar investir nesse produto ou nesse serviço que você está oferecendo para ele. Então, esse controle de inadimplente, ele é extremamente importante e por vezes eu observo que a gente não dá a devida atenção. Principalmente às vezes você tem um escritório, um volume de recebimentos grandes, às vezes aqueles que estão inadimplentes, um ou outro, você acaba não dando a devida atenção e aí o cliente vai atrasando e compromete aí o caixa da tua empresa. E agora, principalmente no período da crise, a gente viu quanto esse controle, essas renegociações, elas são extremamente importantes. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente conversar, para que você tenha êxito, né, nas suas renegociações. Por exemplo, quando tem alguma inadimplência, você precisa partir desse pilar principal aí, que é o pilar do relacionamento. É aquele relacionamento que você criou quando você vendeu algo para o seu cliente, aquele relacionamento que você manteve na entrega mensal aí. Eu estou me referindo aqui a escritório de contabilidade, mas pode ser qualquer negócio, né? Aquele relacionamento que você criou. Se você não criou relacionamento nenhum com o teu cliente, né, no momento da venda e no momento dessas entregas periódicas do serviço, imagina agora como que vai ser esse relacionamento quando você precisar cobrar o camarada. Não vai ser tão simples assim. Então, o primeiro ponto para a gente ter uma boa gestão financeira é que a gente tenha noção dos nossos recebíveis, sim, a gente tenha noção das nossas despesas, mas que a gente também não pode abrir mão de ter um bom relacionamento com o cliente. As pessoas sempre que entram em contato com o financeiro das empresas, eu não sei se você já tiver essa experiência, geralmente quem está lá no financeiro é uma pessoa sisuda, carrancuda, que atende as pessoas com grosseria, que já liga muitas das vezes com grosseria. Por isso que eu coloquei aqui esse ponto para a gente conversar sobre a legislação. Até quando o cliente está inadimplente, você precisa saber se comunicar, você precisa saber cobrar esse cliente para que você não fira esse cliente, para que você não tenha outros problemas. É por isso que eu falei que a gestão financeira ela é importante, porque ela diminui os riscos, porque se você faz uma boa gestão, você atenta também para as legislações, você não pode cobrar excessivamente, juros excessivos, multas excessivas, tem que estar atento ao direito do consumidor também, e principalmente as boas práticas, os bons relacionamentos, tem que ter uma cobrança que ela seja sempre um diálogo por meio de uma cortesia, sempre tentar entender por que aquele cliente não está te pagando, e você só vai saber isso se você manteve com ele um relacionamento. Já aconteceu sim aqui comigo de eu ter clientes que me atrasaram até 8 meses.
né? E aí, constantemente eu estava mantendo contato com aquele cliente, fiz várias vezes proposta de renegociação e até que esse cliente aceitou uma proposta que ficou mais compatível com o bolso dele. Não era a proposta ideal para mim, mas ele começou a me pagar e aí eu observei, poxa, melhor eu estar recebendo esse pouquinho aqui parcelado do que eu nunca mais receber esse valor do meu cliente. Então, assim, a questão do relacionamento ele é muito importante. A legislação a gente precisa estar atento para a gente não ferir também o outro lado, porque está devendo por algum motivo. Tem cliente que não paga porque é de sacanagem mesmo, mas no geral, a gente, principalmente a gente como contador, né, a gente consegue entender por que o cliente não está nos pagando. E aí, gente, para que a gente tenha um bom controle de inadimplente, a primeira coisa que a gente precisa são os dados atualizados. Olha só, por que eu coloquei esse ponto dados atualizados? Gente, isso aqui é extremamente importante no teu financeiro, porque muito da nossa inadimplência acontece por dados desatualizados. Às vezes a gente manda a cobrança para o e-mail errado, acontece muito nas micro e pequenas empresas de trocar, às vezes, o responsável financeiro e a gente não mantém os dados informados. Às vezes a pessoa trocou lá de telefone e a gente não tem. E aí é extremamente importante que você tenha os dados dessa empresa para que constantemente você esteja entrando em contato, não esperar o cliente ficar inadimplente para que você possa depois ter que criar um relacionamento para fazer essa cobrança, que vai ser muito mais difícil depois. E aí eu coloquei esse outro ponto aqui, definir, mas definir o que, Lau? Definir justamente que recursos você vai utilizar para você fazer essa cobrança, né? Para você fazer essa renegociação. O que eu faço aqui e que tem dado certo? As minhas cobranças, elas são feitas via meu sistema financeiro. Eu troquei agora recente de sistema financeiro, mas o outro eu também fazia da mesma forma. Então, eu gerava a fatura lá por dentro do meu sistema. No meu outro sistema eu conseguia emitir, inclusive, a nota fiscal. E aí eu já mandava para o cliente a fatura, mandava também para o cliente o boleto. E no outro sistema ele só entregava. Nesse sistema que eu tenho agora, o sistema inclusive acusa, olha, o cliente recebeu o e-mail, o cliente abriu o e-mail. Então eu consigo controlar, acompanhar aí essa chegada, essa entrega dessa fatura para o meu cliente. Por que eu faço isso? Eu defini aqui que além de eu enviar a fatura para o meu cliente, alguns clientes eu ainda tenho que mandar o WhatsApp para eles. Então, o WhatsApp aqui, para mim, ele é uma ferramenta de controle de inadimplente super eficiente, porque eu estreitei ali os laços com o meu cliente e eu mando o e-mail para ele e eu aviso. Olha, acabei de mandar um e-mail com a fatura, vencimento dia tal, valor tal. Cheque lá. E aí a pessoa vai lá, cheque e me paga. E aí tem pessoas que atrasam mesmo por algum motivo, mas eu tô constantemente, quando chega assim uns 5 dias depois, eu já coloquei aqui no meu processo e eu mando aquela mensagem. Você conseguiu? Teve alguma dificuldade para fazer o nosso pagamento? E aí eu fico me relacionando com o meu cliente, né? E aí eu defini 3 canais aqui, não sei se faz sentido para vocês. Eu utilizo o meu sistema financeiro que avisa, utilizo o WhatsApp e utilizo a ligação. Tem clientes que não olham o WhatsApp, ou que tem aquele WhatsApp que não tem o azulzinho e a pessoa demora a responder, então eu ligo, né? Então, se você vai criar aquele processo que melhor fizer sentido para o teu negócio, desde que você defina aquilo que funcione, né? Se é o WhatsApp, se é o e-mail, se é o telefone, se são 2 ou 3 em conjuntos, como eu faço aqui, mas desde que você controle a inadimplência, porque não adianta você vender se você não recebe. E por vezes a gente não recebe porque a gente não tem um bom relacionamento com o nosso cliente. E, gente, quando eu falo aqui de renegociação, é aquilo que eu falei anteriormente. É importante, às vezes é melhor você receber uma parcela do que você não receber aquela fatura no valor total e ficar aí anos e anos com essa inadimplência. Então, renegocia, seja flexível, trate o cliente com cordialidade, é o que eu tenho feito aqui e funciona, tá? É bem verdade que às vezes, se a gente não souber se posicionar, tem clientes que eles vão mesmo ficar te cozinhando e não vão priorizar o teu serviço. E aí fica o teu critério se é interessante ou não você manter esse cliente. Mas a ideia é que a gente trate os problemas e entregue soluções, né? Resolva. O financeiro ele tá aí para dar soluções, não para ficar despachando o cliente, porque senão se virar mola a gente vai ficar sem cliente nenhum.
E eu coloquei a importância dos contratos, né? No escritório de contabilidade a gente utiliza-se dos contratos, aí dependendo do negócio, às vezes um orçamento já serve também. Então, tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês é aquilo que fizer sentido para o negócio de vocês. O contrato, por exemplo, na contabilidade, a gente consegue alinhar com o cliente aquilo que a gente realmente vendeu, entregar, colocar também as condições, o valor daquele serviço que a gente está prestando para o cliente, o prazo, né? E de repente você colocar juros e multas lá, se acontecer inadimplência. Então, assim, ter uma boa gestão dos contratos no financeiro faz com que a gente consiga também controlar e até diminuir os riscos de inadimplência. Por isso que eu falei lá no início que uma boa gestão financeira, ela diminui alguns riscos para o teu negócio, fraude, e inclusive a inadimplência que a gente não citou lá, mas que a gente pode comentar agora aqui. Gente, olha só, eu espero que a gente consiga, né, colocar aí esses passos que eu passei para vocês. São coisas que a gente tem aplicado aqui. Eu costumo realmente, eu sempre estudo algumas ferramentas que fazem sentido. Às vezes eu estou trocando, como eu falei agora há pouco para vocês, eu troquei recentemente de sistema financeiro. Coloquei um que melhor se adeque, né, àquilo que eu quero para o meu negócio. Mas o ideal é que a gente faça sempre o simples, né, para que a gente consiga lá na frente ter de repente aí as demonstrações contábeis financeiras em dias, né, para que os outros departamentos tenham as informações que precisam para operar, né. Muitos departamentos vão precisar de recursos financeiros. Então, assim, você fazer com que o seu financeiro fique em dias, ele é simples, mas você precisa ter disciplina para colocar essas etapas em prática. Então, ter boas ferramentas, e uma boa ferramenta não é a mais cara e nem a mais complexa e nem a que entrega relatórios e relatórios e relatórios. Uma boa ferramenta é aquela que você consegue implantar, utilizar e ficar utilizando no dia a dia e que ela entregue aquela informação que a tua empresa precisa, tá? A gente precisa ter um orçamento. Como é que você vai controlar o fluxo de caixa que a gente falou aqui em fluxo de caixa se você não tem um orçamento, não tem parâmetros? Né? Aquela questão do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, no financeiro ele não funciona assim. Como a gente falou, o financeiro ele precisa estar alinhado com os objetivos, com as metas da empresa. Ele não é, se você não é uma instituição bancária, não é sua atividade fim, então você precisa de alinhamento. E até o financeiro de uma instituição bancária precisa de alinhamento com a atividade fim daquela instituição. E para finalizar, a gente falou aqui agora da importância de controlar, né, os inadimplentes, de fazer renegociações, porque tudo isso faz com que entre receita, recursos, na verdade, para o nosso negócio. Então, eu espero poder ter ajudado vocês. Espero que a gente consiga colocar algum desses conceitos, dessa metodologia que a gente aplica aí no seu negócio, se você ainda não faz. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.